Então essa pesquisa começou a partir de questionamentos, de falas de pais e de professores, dizendo que os meninos vão para a lan house, aprendem o que naquele espaço, não sabem o que é que aprendem, passam tempo lá e não aprendem nada, o que é aquilo, mas não deixam aquele espaço. Então, começaram, a partir do questionamento, como, o que se aprende, que modos peculiares de aprender são possíveis naquele espaço, eu comecei essa minha pesquisa. Busquei apoio em autores como Greenfield, em que diz que os jogos são estimuladores do desenvolvimento cognitivo e do raciocínio. E Paul G., que em seu recente livro, ele afirma que estimulam crianças e jovens a serem mais críticos, construtivos e reflexivos do que o ensino convencional numa sala de aula. Grão, que é uma pesquisadora espanhola, ela diz que os jogos permitem o desenvolvimento das capacidades, tanto de retenção de informação, estimulam a criatividade, requer o planejamento de situações, a formulação de hipóteses, a experimentação. Steven Johnson afirma o seguinte: obriga a tomar decisões e consequente confirmação ou invalidação das hipóteses que o jovem coloca à medida que o jogo se desenrola. Então ele vai fazendo na base do acerto e do erro, e isso vai fazendo com que eles, à medida que o jogo se desenrola, ele vai tendo essa possibilidade de experimentação. Compensar, isso é outra questão que o Stevens defende, que eles ensinam a aprender a compensar, é aprender a tomar decisões acertadas. Isso está sendo utilizado muito hoje, até em empresas, o Senai está utilizando, a CIA está utilizando, a Sony está utilizando na capacitação de funcionários, onde eles dão ambientes, né? E onde o funcionário tem a possibilidade de vivenciar aquela situação sem correr nenhum risco. Os games contêm um currículo implícito. Que currículo será esse? Tá? Então, se há um aprendizado, se há habilidades, se há competências, se são saberes que se aprendem naquele espaço, com certeza vai se constituir um currículo. Um currículo é um currículo aberto, é um currículo extra-escola, um currículo lúdico, que prazeroso, né? que não tem obrigação de prova, né? Aquela questão da obrigação da prova, mas que vai se estruturando em habilidades e em competências que o Steven Johnson diz que o mais importante de tudo isso que a gente vê naquele momento são as aprendizagens colaterais, ou seja, são aquelas aprendizagens que se vão constituindo, né, ao longo de todo aquele exercício e que vão depois te ajudar em outros momentos da tua vida, em outras habilidades. A produção de saberes, de habilidades, competências, valores, atitudes e comportamentos metizados pelos games no contexto das lan house e nas relações com os seus pares. Sim, porque toda essa aprendizagem não só se passa por conta do jogo. O jogo é a relação entre os pares, né, naquele espaço, e é o próprio espaço em si. Constitui uma interface com possibilidade de agregar um caráter lúdico à mediação de conteúdos, promovendo a associação do prazer ao conhecer, a aprendizagem com caracterização em rede, pluralista, diversa, harmônica, flexível, lúdica, processual, aberta. O jogo permite essa simulação do ir e voltar e atuação, ações de experimentar o mundo de um jeito novo. Então você tem a possibilidade de experimentar o mundo e de uma forma diferente daquela que normalmente você acontece, formar afiliações novas, porque ali, né, como eu disse, naquele contexto você forma afiliações novas com outros jovens, com outros amigos, e preparar aprendizagens futuras. Isso eu acho o mais importante, que é aquilo que é destacado no início da fala, que o Steven Johnson ele fala de aprendizagens colaterais, ou seja, aquelas aprendizagens que advêm daquele contexto, daquele aprendizado naquele momento. Então, os jogos eletrônicos se constituem uma interface que permite a organização de situações de aprendizagem, um espaço de aprender a aprender, que estimula a articulação entre saberes e competências, como eu mostrei há pouco, né, no quebra-cabeça ali, né? O que permite afirmar que a aprendizagem naquele espaço é a ressonância de saberes, experiência e efeitos. Uma coisa que Paulo Freire já nos deixou isso como esse legado, já falava, apresentava isso, e nem falava em jogo, mas ele destacava muito a importância da experiência. Então eu vejo que os jogos eletrônicos permite isso, permite essa experiência, né, e esse saber que vai sendo acumulado por essa experiência. Obrigada.